Olá, meus amigos, estamos começando mais um encontro de ética e agora iniciando um assunto que é muito importante, seja pela relevância, seja pelas inovações que nós tivemos em 2016, não tão longe assim. Então, vale muito a pena a atenção quanto a estes pontos que veremos a partir deste encontro. Serão alguns encontros aí tratando sobre o tema Sociedade de Advogados. Quando eu falo sociedade de advogados, inúmeros desdobramentos são necessários compreender desde o início. Primeiro, que quando falo em sociedade, nós devemos pensar que não necessariamente toda sociedade ela é empresária. Você também está estudando aí direito empresarial, provavelmente já esteja avançando nas classificações que nós temos das sociedades empresárias. E nós sabemos, pela leitura do Código Civil, que existem sociedades de natureza empresária, existem outras classificações e temos as chamadas sociedades simples. A sociedade de advogados, ela se encaixa exatamente neste conceito da chamada sociedade simples. Quando falo de sociedade, então, uma primeira premissa que devemos ter aqui, jamais será empresária. Mas, professor, imaginando hoje as realidades, eu trabalho no escritório que a organização de todo o escritório, que é um escritório muito grande, ele é praticamente uma empresa, né? Ele é um elemento de empresa praticamente. Meus amigos, não se enganem. Duas situações. Quando, num caso, eu tenho um escritório grande, que tem toda uma gestão administrativa semelhante a uma empresa, por mais que esteja assim relacionado quanto à sua atividade prática, quanto à sua organização, ela jamais será empresa. E não se esqueçam que a sociedade de advogado jamais poderá revestir-se de características empresariais mercantis. A organização, ela não entra nesse conceito. Organizar o escritório, organizar a sociedade de maneira empresarial, com setores, com almoxarifado, com responsáveis por xerox, por cópias, por digitalização, essa organização, ela não faz a sociedade uma sociedade empresária, no caso da sociedade de advogados. Tranquilo? O que ela não vai poder é ter outras ações semelhantes a empresas, semelhantes a essa conotação de mercantilização. Fazer vendas por catálogo, imagine um advogado fazendo venda por catálogo, pasmem, mas existe, né? Tenho certeza que os senhores não farão quando, muito em breve, advogados. Então, primeira característica, primeira premissa, a sociedade de advogados jamais será empresária. Segundo ponto que nós podemos colocar aqui é justamente a possibilidade dos advogados se reunirem e constituírem, portanto, em sociedades. Este agrupamento que se dá deve ser sempre voluntário, né? Deve-se buscar aí o ânimos de se juntar e então constituir em sociedade, repetindo, que será sempre sociedade simples. E aí, como eu disse a vocês, que este tema ganha maior vigor em 2016, a partir do momento que através da legislação, através do estatuto, nós tivemos a inserção de uma nova modalidade de sociedade. Então nós temos sociedade de advogados, que significa considerá-la sociedade simples, jamais empresarial, e duas modalidades, sociedade pluripessoal e sociedade unipessoal. Veremos em encontros específicos características que podemos aí considerar a cada uma delas. Seguindo aqui a minha cola, nós temos que o registro da sociedade será onde, meus amigos? Posso dizer que para registrar uma sociedade é necessário o registro na Junta Comercial do Estado, por exemplo? No cartório de pessoas jurídicas? Não, tomem muito cuidado com isso. A sociedade não será registrada em nenhum outro órgão a não ser o Conselho Seccional da OAB. Mas só na OAB, professor? Só na OAB. É o momento, inclusive, em que se adquire personalidade jurídica. Para outras situações, como a sociedade empresária, a aquisição de personalidade jurídica está condicionada ao registro efetivo junto às juntas comerciais, eventualmente, ou, de maneira mais específica, aos cartórios de pessoas jurídicas. Quando falo da OAB, não. Quando falo da OAB, depende do registro deferido junto à comissão que pertence, comissão de sociedades, que pertence ao Conselho Seccional. Lembrando lá as competências que falávamos sobre os órgãos da OAB, quando falo de inscrição do advogado, seja suplementar ou definitiva, ou ainda a inscrição do estagiário, bem como registro de sociedades uni ou pluri, ou ainda filiais, eu falo Conselho Seccional. Inscrição e registro, Conselho Seccional.
ok? Então, onde faço o registro da minha sociedade, tão somente no Conselho Seccional, junto ao Conselho Seccional e de maneira bem pormenorizada, junto às comissões de sociedade de advogados que cada conselho terá na sua organização. Ok? Bom, temos aqui uma outra característica muito importante. Se eu falo que o registro será tão somente perante a OAB, eu tenho que a aquisição de personalidade, reforçando o que já dito, ela acontece com o registro deferido. E aí você pode pensar, mas professor, se eu tenho este momento da aquisição de personalidade, mas em que momento que eu tenho CNPJ, por exemplo? Se é uma pessoa jurídica, tem que ter CNPJ, é a própria OAB que traz CNPJ? Não, pessoal. Quando eu falo de CNPJ, não confundam a atribuição de número de CNPJ à aquisição de personalidade. A aquisição de personalidade ou vai ser no cartório correspondente ou onde a lei indicar, no nosso caso, a própria OAB. A atribuição de número de CNPJ não traz significado a registro, mas sim inscrição. Como assim? Você realiza o seu pedido de registro na OAB, tem deferido. A partir do momento que você tem deferido o número de registro junto à OAB, a sua sociedade também terá um número de OAB. Você vai ter lá, por exemplo, João e Maria, Sociedade de Advogados, OAB barra o estado correspondente e um número. Com este número, com este registro deferido, já que a lei coloca no nosso estatuto que o registro será só na OAB, eu levo até a Receita Federal do Brasil, onde irei requerer ali a inscrição do meu CNPJ. Através do CNPJ, eu passo a ter ali uma existência para o mundo fiscal, para o mundo tributário, e não para aquisição de personalidade jurídica. Tá claro? Um outro ponto muito importante é o seguinte: é possível aplicar o Código de Ética e Disciplina à sociedade de advogados? Resposta: sim, desde que compatível. Até porque o Código de Ética, em inúmeras situações, traz disposições atinentes à pessoa do advogado. Mas nós podemos aplicar o Código de Ética no que for possível, no que for cabível, ok? Mais um ponto interessante aí. Procurações, pessoal. Como que se dá as procurações que são outorgadas em benefício ou em nome dos advogados que compõem sociedade de advogados? Bom, as procurações têm que ser outorgadas individualmente aos sócios da sociedade, fazendo-se menção, ao final, a qual sociedade eles pertencem. E quando eu falo disso, eu coloco a necessidade de identificar a sociedade pela razão social, seguida do número de registro na OAB. Maravilha? Mais um ponto aqui. Quando nós estamos falando ainda em sociedade, agora é bem picado e objetivo as informações, eu tenho que compreender uma outra situação. Imagine uma sociedade grande, com inúmeros advogados. Em algum momento acontece de sobrevir um conflito entre os clientes. O que a sociedade tem que fazer? Ela pode continuar tendo advogados patrocinando interesses de clientes que possuam ali conflito? Não. Nestes casos, a sociedade, claro, os advogados, deve analisar e escolher, caso não seja possível harmonizar os interesses, escolher qual mandato manterá e qual deverá renunciar. Ok? Sempre mantendo o sigilo, porque muitas vezes vai acabar advogando contrário a um dos ex-clientes, né? Nesse caso, deve-se analisar, deve-se ter por ciência aí o dever do sigilo do advogado. Temos aqui vedação do uso de nome fantasia, e nós já havíamos dito, inclusive, a vedação da utilização de caráteres ou características de mercantilização da advocacia. O nome fantasia, característica própria da atividade empresarial. Temos ainda vedada forma ou característica, como nós já colocamos, de sociedade empresária. Nada de características envolvendo sociedade empresária. De sociedade empresária completamente contrário ao que nós temos aqui de sociedade de advogados, que é simples, sociedade simples. Nós temos ainda, sociedades não podem realizar as chamadas atividades estranhas à advocacia. Ou seja, se você numa situação se verificar no seu dia a dia, por exemplo, que você tem uma sociedade de advogados que presta serviços de advogados, mas serviços de contabilidade e corretagem de imóveis, está completamente contrário ao que coloca, seja o estatuto, regulamento e o código de ética. Não é possível. Sociedade de advogados, apenas prestação de serviços advocatícios.
Razão social, pessoal. Razão social será composto por nome ou parte do nome de um, de mais do que um ou de todos os sócios que compõem a sociedade. Ok? Nós colocamos como exemplo aqui João e Maria, sempre seguido da expressão sociedade de advogados. Professor, posso fazer a indicação de sociedade simples? Não, apenas sociedade de advogados. Uma dúvida recorrente aqui em provas. Imaginemos uma situação em que a sociedade João e Maria, sociedade de advogados, João morre. O nome João na razão social só poderá ser mantido se vier expressamente autorizado no contrato social. Diante da inércia ou disposição contrário, não é possível manter o nome. Lembrando que quando há o falecimento, na situação de apenas 2 sócios, o sócio sobrevivente, no nosso exemplo Maria, terá 180 dias para recompor a sociedade e, claro, se não for possível manter o nome na razão social, alterar também o nome na razão social. Tranquilo? E qual a consequência caso não seja recomposta em 180 dias a sociedade? A sociedade será dissolvida. Nós teremos um desdobramento interessante aqui, que é quanto à sociedade unipessoal. Então guarde essa informação, porque nesses 180 dias podemos ter a concentração de cotas, mas é um papo para uma próxima aula. E para finalizar, pessoal, quando falo de sociedade, é importante lembrar que a sociedade ela fala em nome dela própria somente nos casos em que não for ato privativo da advocacia. Em outros casos em que a sociedade precise falar por ela mesma, assim como na compra e venda de imóveis, na compra de objetos que guarnecem ali o escritório, você fala enquanto sociedade. Quando você fala no processo, são os advogados que falam, a pessoa jurídica não tem capacidade postulatória. Tranquilo? Bom, vamos para a nossa pergunta do aluno. Professor, a sociedade pessoa jurídica registrada pode atuar em atos privativos do advogado? Pessoal, acabamos de falar isso, não pode. A sociedade ela só pode atuar em nome dela própria quando ela estiver atuando em atos não privativos da advocacia. Quando contrata, quando demite funcionários, quando loca um espaço, quando compra um imóvel, quando vai fazer compras de papel, computadores, por aí, ok? Quando envolve atos privativos, são aqueles do artigo 1º do Estatuto da OAB e do Regulamento, aí eu tenho que ter necessariamente a figura dos sócios falando enquanto advogados. Maravilha? Vamos agora dar um pulinho para ver o que nós conversamos na aula de hoje. Falar sobre o resumo da nossa aula. Vamos para a tela. Então, nós falamos aqui sobre a possibilidade de reunião dos advogados em sociedades simples, né? Sociedades que poderão ser pluri ou unipessoal. A sociedade, nós dissemos, nunca será empresária. Temos também que o registro será tão somente no Conselho Seccional e falamos da possibilidade de inscrição na Receita Federal para atribuição do CNPJ. Procurações serão sempre individuais, mais indicação dos advogados, aliás, da sociedade que os advogados pertencem. Os sócios da sociedade não podem representar interesses conflitantes dos seus clientes, devendo abrir mão do mandato de um deles e mantendo o outro, né? Ou, se conseguir balizar de maneira a tornar equânime os interesses, aí pode manter os dois. É vedado o nome de uso fantasia e também qualquer característica e forma de sociedade empresária. As sociedades também, vejam só, não podem realizar atividades estranhas à advocacia. Razão social, composta pelo nome de pelo menos um dos sócios, e é possível aqui a utilização do nome social, nome com que a pessoa é conhecida, mas não relativo a apelidos, mas com relação ao gênero. Muito interessante, inovação aí de 2016 também, através do provimento do Conselho Federal da OAB. Nome de sócio falecido só pode ser mantido em caso de expressa autorização pelo contrato social. E, por fim, a sociedade não pratica atos privativos da advocacia, mas tão somente aqueles inerentes à sua personalidade. Caros alunos, futuros colegas, muito obrigado por mais este encontro de ética. Tenho certeza que estamos caminhando já na metade, para mais da metade do nosso curso, rumo à sua aprovação no exame de ordem. Até nosso próximo encontro. Até lá!